money. Olá, olá malta, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal Zungabet. Neste canal eu partilho palpites desportivos e no final do vídeo disponibilizo 2 bilhetes prontos para aplicarem nas casas de apostas disponíveis em Angola. A novidade: Lionel Messi, mais uma bola de ouro. É isso. O senhor Lionel Messi leva mais uma bola de ouro. E a Copa América ajudou muito. Na minha opinião, minha humilde opinião, o senhor Robert Lewandowski devia levar essa bola. Quem sabe para a próxima. Para esta quarta-feira, nós temos 17 jogos selecionados. São muitos jogos, pessoal. Então vai ser um vídeo assim, onde as análises serão muito rápidas. Então, pessoal, estejam atentos, ok? Não se esqueçam, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Porque isto não é só um canal de palpites desportivos. Na verdade, trago também às vezes algumas notícias. É um canal de investimento em desporto, ou seja, quem gosta de desporto junta o útil ao agradável, ou seja, é assistir ao futebol e ainda ganhar alguma gorjeta com isso, tá certo? Pronto, então não esqueça, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, partilhe esse vídeo com os teus amigos e vamos a isso. O primeiro jogo, Real Madrid e Atlético Bilbao. O Real Madrid, a jogar em casa, é o favorito para vencer essa partida. Real Madrid que vem dos últimos 5 jogos com vitórias, são 5 vitórias consecutivas, enquanto que o Atlético de Bilbao empatou no último jogo com o Granada, um jogo que tinha tudo para ganhar, não é? Vem dos últimos 5 jogos de 4 empates e 1 derrota. No confronto direto entre as duas equipas, o Real Madrid leva melhor, são 3 vitórias contra uma do Atlético Bilbao. Bem, neste jogo, vamos com a dica: Real Madrid para ganhar e o empate anula a aposta. E também vamos com a dica: ambas as equipas para marcar sim. O outro jogo vai opor o Lyon ao Stade Reims. O Lyon, que também vai jogar em casa, das últimas 5 partidas vem de 4 vitórias e 1 derrota, e enquanto que o Stade Reims vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, há um empate entre Lyon e Stade Reims. Neste jogo vamos com a dica: ambas as equipas para marcar, e também vamos com a dica: Lyon para vencer e o empate anula a aposta. O outro jogo ainda na Ligue 1, na Liga Francesa, a primeira Liga Francesa, temos o Nantes que recebe o Marselha. O Nantes, nos últimos 5 jogos, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto que o Marselha vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, temos aqui um Nantes favorito, ou seja, um Nantes em vantagem, são 2 vitórias contra uma do Marselha. Neste jogo vamos com a dica: ambas as equipas para marcar sim. O outro jogo vai opor o PSG ao Nice. O PSG, que vai jogar em casa, encontra-se na primeira posição, enquanto que o Nice encontra-se na segunda posição. Nos últimos 5 jogos, o PSG vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto que o Nice vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, PSG em vantagem, são 4 vitórias, não é, do PSG contra nenhuma do Nice. Neste jogo vamos com a dica: ambas as equipas para marcar sim. O outro jogo vai opor o Rennes ao campeão em título, que é o Lille. Nos últimos 5 jogos,
o Rennes vem de 4 vitórias e um empate, enquanto que o Lille vem de 2 vitórias e 3 empates. Bom, neste jogo eu vejo favoritismo para o Rennes vencer essa partida, então vamos com a dica Rennes para vencer e o empate anula a aposta. O outro jogo vai opor o Watford ao Chelsea. Isto é a Premier League, não é? O Chelsea, que no último jogo empatou com o Manchester United, não é? O Watford nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto que o Chelsea vem de 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, Chelsea em vantagem, são 4 vitórias do Chelsea contra uma do Watford, não é? Neste jogo vamos com vitória do Chelsea e um empate anula a nossa aposta para dar aquela garantia. O outro jogo vai opor o West Ham contra o Brighton, não é? O West Ham que na última partida perdeu para o Manchester City. Dos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto que o Brighton vem de 4 empates e uma derrota. No confronto direto, só deu empate. Só deu empate, pessoal. E não devemos nunca menosprezar esse dado. Nos últimos 5 jogos, houve ambas marcam sim e acima de 1,5 gol. Tá certo? Então, neste jogo, nós vamos com a dica ambas as equipas para marcar sim e vitória do West Ham e o empate anula a aposta. O outro jogo vai opor Aston Villa ao Manchester City, não é? O Aston Villa que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto que o Manchester City vem de vitórias consecutivas, 5 vitórias consecutivas. No confronto direto temos claro domínio do Manchester City, não é? Então neste jogo vamos com a dica Manchester City para vencer. O outro jogo vai opor o Everton ao Liverpool. Neste jogo o Liverpool é favorito para vencer. O Everton vem de 4 derrotas e um empate, enquanto que o Liverpool vem de 4 vitórias e uma derrota. No confronto direto, temos 2 vitórias contra uma do Everton. Neste jogo, Liverpool para vencer é a nossa dica. Já na Itália, na Série A, temos o jogo entre o Bologna e o AS Roma. O Bologna, a jogar em casa, dos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que o Roma vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Neste jogo, vamos com a dica ambas as equipas para marcar sim. O outro jogo vai opor o Inter ao Spezia. O Inter a jogar em casa é claramente o favorito para vencer essa partida. Dos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e um empate, enquanto que o Spezia vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. No confronto direto, Inter, uma vitória contra nenhuma do Spezia. Neste jogo, Inter vence a partida. O outro jogo vai opor o Génova ao AC Milan. O Génova vai jogar em casa. Entretanto, o AC Milan é favorito para vencer esta partida. O Génova nos últimos 5 jogos vem de 4 empates e uma derrota, enquanto que o Milan vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, AC Milan em vantagem, são 3 vitórias contra uma do Génova, não é? Neste jogo vamos com a dica AC Milan ganha ou empata. O outro jogo vai opor o Sassuolo ao Napoli. O Sassuolo, que nos últimos tempos
tem vindo a demonstrar bons resultados, não é? O Sassuolo dos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A última venceu ao Milan por 3-1, enquanto que o Napoli vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto temos um domínio do Napoli, são 2 vitórias contra uma do Sassuolo. Neste jogo é um ótimo jogo para irmos com a dica ambas as equipas para marcar e acima de 2,5 golos. Tá certo, pessoal? Agora, Série A do Brasil, o Brasileirão. Flamengo que perdeu a Libertadores para o Palmeiras, não é? É uma pena aí pro Flamengo. O técnico já foi rescindiu o contrato já com o Flamengo, não é? Já não treina mais o Flamengo. Neste jogo o Flamengo vai sem o seu treinador, não é? Nos últimos 5 jogos o Flamengo vem de 3 vitórias e 2 empates, e enquanto que o Ceará vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto, Flamengo empatado com o Ceará. Neste jogo vamos com a hipótese ambas as equipas para marcar e vitória ou empate do Ceará. O outro jogo vai opor o Palmeiras ao Cuiabá. Palmeiras, que é o vencedor da Libertadores, não é? O Cuiabá vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto que o Palmeiras vem de 2 empates e 3 derrotas. Bom, neste jogo o Palmeiras está com uma moral muito alta, o time está muito confiante e só tem olhos agora para esse Brasileirão e segurar aí essa terceira posição. Neste jogo não vejo uma outra hipótese. Então vamos com a hipótese Palmeiras para vencer e o empate anula a nossa aposta. Bom, vamos para o campeonato árabe e o primeiro jogo vai opor a Argélia ao Sudão. A Argélia, claramente favorita para vencer este jogo, vem de 3 vitórias e 2 empates, enquanto que o Sudão vem de 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo vamos com a hipótese Argélia para vencer a partida. O outro jogo vai opor Egito ao Líbano. O Egito é uma seleção claramente superior ao Líbano. Aqui não há para onde correr. Vejo um Egito para vencer este jogo. Egito que vem dos últimos 5 jogos de 4 vitórias e 1 empate. O Líbano vem com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo a nossa dica é Egito para vencer. O último jogo vai opor Marrocos à Palestina. Marrocos também é claramente o favorito para vencer, ainda mais com esse resultado dos 5 jogos, com essa race, não é? São 5 vitórias consecutivas, enquanto que a Palestina vem de 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo também vamos com a dica Marrocos para vencer a partida. Então, pessoal, essa foi a nossa análise dos jogos para quarta-feira, não é? Como já sabem, no final do vídeo vem aí os 2 bilhetes prontos. E o nosso primeiro bilhete pronto é este. No jogo entre o West Ham United e o Brighton, colocamos vitória do West Ham com uma odd de 2.02. No jogo entre Aston Villa e Manchester City, colocamos vitória do Manchester City com uma odd de 1.38. No jogo entre Everton e Liverpool, colocamos vitória do Liverpool com uma odd de 1.41. Isto deu uma odd total de 3,93 e numa simulação com 1000 kwanzas nós temos
como ganhos máximos de 4.017 kwanzas, ponto 90 cêntimos. E o segundo bilhete pronto é este. No jogo entre Stade Rennais ou Rennes com o Lille, colocamos vitória do Rennes com uma odd de 1.99. No jogo entre Watford e Chelsea, colocamos vitória do Chelsea com uma odd de 1.30. No jogo entre Inter de Milão e o Spezia, colocamos vitória da Inter de Milão na primeira parte. Tá certo? O Inter tem que vencer a primeira parte para que a nossa aposta dê green, ok? Então, isto deu uma odd total de 3.93 e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 4.017 kwanzas, ponto 90 cêntimos. E pela primeira vez o nosso bilhete extra é este. No jogo entre Argélia e Sudão, colocamos vitória da Argélia com uma odd de 1.29. No jogo entre Egito e Líbano, colocamos vitória do Egito com uma odd de 1.42. E no jogo entre Marrocos e Palestina, colocamos vitória do Marrocos com uma odd de 1.34. Isto deu uma odd total de 2.45 e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 2.493. Então pessoal, estes foram os nossos bilhetes prontos, tá certo? Estes bilhetes estão com uma probabilidade de 75 a 80% de chances para darem green, ou seja, para saírem vencedoras. Aí está, pessoal. Escolham muito bem, invistam com inteligência, não é? E é isso aí.